Fala galera, professor Lucas Crispim na área novamente e mais um vídeo aí de Fortran e métodos numéricos. E hoje a gente vai estar falando aí um pouquinho do método de Newton-Raphson, que é um método aí para a gente encontrar raízes aí de equações, tá certo? Bom pessoal, a partir de hoje nos nossos vídeos a gente vai ter aí do lado direito aí um QR Code e que quem puder e quiser aí fazer uma doação para o nosso canal vai ser muito bem recebido. Essas doações vão ajudar a gente a comprar equipamentos e uma série de outros gastos aqui que utilizamos para manter o canal no ar, tá certo? Então quem quiser e puder doar para o nosso canal vai ser muito bem-vindo, tá certo? Então sem mais delongas, vamos dar uma pequena elucidada aí no método de Newton-Raphson, né? Então o que consiste esse método? A gente deve imaginar o seguinte, olha. Imagine que eu queira fazer uma expansão de uma função em torno de um ponto. Então lá eu tenho lá uma função, né, f de x, uma função de r em r ali, tá? Eu quero fazer uma aproximação dessa função em torno de um ponto. Então eu posso usar a expansão aí em séries de Taylor, né? Então essa expansão ela diz o seguinte, ó, que essa função pode ser representada pelo f no ponto próximo que a gente quer fazer a expansão, mais x menos x0, né, esse ponto, vezes a derivada aí de x, tá certo? Esse aqui é o primeiro termo, o segundo termo, então a gente começa a ter mais termos aqui, no caso, 1 meio de x menos x0 ao quadrado, vezes f, duas linhas de x0, né? E assim sucessivamente, ou seja, eu vou aumentando aqui o grau da diferença. Eu tenho um denominador aqui, que representa o fatorial do termo, né? E, no caso aqui, a ordem da derivada no ponto é analisada, tá? Então, vamos truncar essa série, né? Porque é uma série infinita, eu posso representar essa função como essa série toda, mas eu vou truncá-la aqui nesse termo, tá? Vou ficar só com esses dois termos. E vou imaginar que eu queira, né? Eu quero exatamente que esse f de x seja para mim igual a zero, tá? Então eu vou ter lá 0, tá certo? Igual a f de x0 mais x menos x0 f' de x, 0, tá? F' de x0, tá certo? Então a gente fazendo uma manipulação algébrica aqui, como é que a gente fica, pessoal? Vou passar esse f de x0 para lá, então vou ficar com menos f de x0 vai ser igual a x menos x0 vezes f' de x0, tá certo? Vou passar esse termo que está multiplicando para o outro lado, dividindo, vai ficar menos f de x0 sobre f' de x0, correto? X menos x0, beleza? Agora eu vou passar esse menos x0 para o outro lado, de modo que eu fico com x desse lado. Então eu vou ficar assim, ó, invertendo tudo. Ó. Lembra que ele é sinal negativo, vai passar positivo. Então eu vou ter lá x0 menos f de x0 sobre f' de x0, tá certo? Então essa é a essência do método, né? A gente vai ter aí um chute inicial, que vai ser um x0, né? E nós vamos utilizar ele tudo aqui do nosso lado direito da equação, tá vendo? Tá vendo como ele aparece aqui? E vamos fazer uma atualização do x de modo que o nosso x n mais 1, né? Ele seja igual ao xn menos, no caso aí, a função avaliada no ponto xn sobre a derivada ali no ponto xn, tá? É um método iterativo, né? Então eu vou executar isso aqui, vou fazer xn receber, no caso, xn mais 1 depois da computação, né? Fiz esse passo, venho para esse passo, volto para esse passo e assim eu faço esse ciclo, né? Assim eu faço esse ciclo indo e voltando até que eu alcance aí um valor de x aí que seja próximo o suficiente aí do zero, o quanto eu queira, tá certo?
Beleza? Então, sem mais delongas, isso é uma demonstração bem aí, restrita, né, do método. Poderia se falar muito mais coisa, mas é uma coisa mais reduzida, uma coisa mais tranquila para a gente poder ter noção do que a gente vai lidar, né? Então vamos lá para o nosso código. Então eu estou com o meu Visual Studio Code aí, é o meu editor de código que vocês sabem que eu gosto de programar nele, né? Eu estou aí numa pasta vazia, né? Estou numa pasta vazia inicialmente, tá? E aqui o que eu vou fazer, primeiramente, é criar aqui um arquivo, né? Então eu posso clicar nesse maisinho aqui, né? E vou criar aí um arquivo para mim, tá? Primeiro eu vou trocar aqui meu teclado e meu mousepad aqui em que eu desenho aqui de posição, tá? Porque eu tive que desconectar meu teclado. Para a gente poder programar aí tranquilamente. Vou retirar ele daqui da mesa também, porque aí eu consigo fazer a parte computacional, né? Então a gente vai mão na obra aí, né? Vou clicar aqui num novo arquivo, tá? Posso renomear esse arquivo? Opa, tô clicando aqui fora, tá? Tem que clicar dentro da pasta, então um pequeno erro aí. Tá? Cliquei aqui, ó, minha pasta chama canal YouTube, tá? Vou clicar aqui, vou chamar o arquivo de teste.f90, tá? Lembrando aí que a nossa programação é sempre em Fortran 90. Estamos aí com o nosso arquivo. Eu vou começar a digitar o nosso programa. O nosso programa vai chamar Newton Raphson. Tá? Pode ser assim, não pode? E aí a gente começa aqui, ó, sempre com um implicit none. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu não vou ter variáveis implícitas no código, né? Como é costume no Fortran nas versões passadas. No final do código eu dou um stop e um end program, tá? End program Newton Raphson. Certo, pessoal? Então o esqueleto do nosso programa está aí montado. Antes de mais nada, eu vou importar aqui uma biblioteca, né, uma biblioteca intrínseca que chama use i3e, tá? Arithmetic. Arithmetic, tá? O que essa biblioteca ela vai trazer para nós aí? Vocês vão perceber, né, que a gente tem ali uma divisão, né, que é a função avaliada em x0 dividido pela sua derivada em x0. Então pode acontecer em algum momento em que esse denominador ele seja muito pequeno, né? Seja tão pequeno que essa divisão seja considerada aí infinito, né? Que no nosso caso aqui no Fortran vai ser um not a number, né? Então isso pode dificultar nosso método. Então a gente vai utilizar uma tarefa de fazer esse check aqui, né? Antes de executar o método, né? Então esse é o nosso programa. Eu vou dar um Ctrl+ aqui para aumentar a letra, tá? Para quem tiver dificuldade de vê-lo aí, né? E a gente vai elencar uma função, né? Porque a gente precisa da função, como a gente já aprendeu função nos vídeos anteriores, né? Real kind igual a 4, o function, tá? E essa função, vou usar uma função quadrática primeiramente, para a gente poder ver aí o que se o nosso método está certinho, implicit none, né? A gente está recebendo aí um argumento, né? Então a gente vai receber um número real, também de tipo kind igual a 4, tá certo? Intent, ou seja, ele está recebendo, ele é intent in, a função é o nosso x, tá? A nossa função, que eu chamei ali de quad, ela vai receber aí x vezes x menos 1, tá bom? Uma função quadrática aí bem simples. Eu vou dar um return, end function, aí quad, nome da nossa função, tá certo?
Eu preciso também, pessoal, o que eu preciso mais aí? Eu preciso da derivada dessa função, né? Então, eu vou também criar uma função aqui derivada. Então, eu vou criar aqui o dquad, que vai ser a derivada da função aí quadrática, tá? Então, aqui é a mesma coisa, implicit none, tá certo? Eu estou recebendo aí R$1, a kind igual a 4, intent. Intent ele serve para quê? A gente deve identificar as variáveis que estão entrando aí nas funções, né? O intent significa que é um argumento aqui da nossa função, e o in significa que ele está só entrando, né? Então, é um argumento que entra na função. E a derivada aqui de x ao quadrado menos 1, né? Ou seja, dquad, aí é simples também, é 2x, né? É a nossa derivada, certo? Return end function dquad, tá? Que é a derivada da função quad. Aí vejam como é que eu sou um cara criativo. Então a gente está com a nossa função, a nossa derivada da função, são duas funções, né? No nosso código Fortran, tá? Então a gente precisa aqui, agora de quê? A gente precisa de um número real, né? Que vai ser o nosso kind igual a 4. A gente está sempre trabalhando com precisão simples, né? Que vai ser o nosso x, e o nosso x0 vai ser o nosso chute, tá? A gente vai fazer um laço aqui, um do, né? E a gente vai ter ou o do, ou a gente faz o do, ou a gente faz o while, né? A gente pode fazer o while se quiserem, né? While, enquanto quad, eu preciso declarar essas funções aqui também. E é quase esquecendo o dquad. Declaramos aqui. Enquanto quad. Então a gente está lembrando que a gente está procurando aí a raiz dela, né? Ou seja, enquanto quad for maior, né, no caso aí que 1.0 é a menos 4, por exemplo, a gente faz aqui um end do aqui, né? Do while e o end do, tá? Quanto foi isso? Lembrando mais uma vez que ela pode ser, aí no caso, negativa, né? Então a gente vai fazer um ABS, ou seja, a gente vai tirar o valor absoluto dela, tá, pessoal? Porque ela pode ser tanto positiva quanto negativa, tá? A gente vai executar um código que vai ser o seguinte: if. Agora, para que a gente importou o i3e aritmética ali? Vou botar um if dentro aqui, e um else, e um end if, tá? O IntelliSense aqui completa para a gente o código, ele é bem chatinho, tem hora, né? Então a gente vai executar uma função aqui que é i3e, né? Está perguntando aqui, ó, isFinit, ou seja, não está extrapolando aí a nossa quantidade numérica aqui. Então, quad em x0 dividido por dquad em x0, exatamente aquilo que a gente estava avaliando, né? Que é exatamente essa divisão aqui. Ela não pode ser infinita, né? Ela vai ser infinita aqui quando o dquad for um número muito pequeno e quad for um número aí finito. Então isso aqui pode explodir. Então a gente usa o isFinit para verificar que não explodiu, né? E aplicar o método aqui dentro. Como que é o nosso método? O nosso método é dizer que x recebe x0 menos, ali no caso, quad em x0
dividido por dquad em x0, tá certo? Bom, quando isso não acontecer, quando ele for infinito, né? Quando isfinite for falso, eu escrevo aqui, uma mensagem aqui na tela, né? Para o usuário dizendo o erro. Tá? Ele já vai saber que é um erro aí de numérico aí, né? Temos tudo aqui, só não temos a nossa... Eu vou pôr um write aqui para a gente verificar, né? Um write para a gente verificar quem que é o x, o x0, o quad x0, tá? O que a gente está avaliando, beleza? É basicamente isso, né? A gente tem que ver o x, o x0, que é a nossa estimativa, e o quad, porque é o quad que a gente está usando aqui para verificar isso aqui, né? Certinho? Beleza? E agora a gente vai pedir aí, a gente vai pedir write, tá? A gente vai pedir para o usuário forneça uma estimativa inicial. Essa estimativa inicial, read, aí vai ser alocada aqui no nosso x0, tá certo? Beleza? A gente pede para imprimir aqui o x, né? Antes de atualizar o valor dele. Então, eu vou dizer aqui que x também recebe x0, tá? Só para ele não aparecer ali com lixo de memória. Tô com tudo aí no meu programa. Aqui eu vou dar um read sem nada, vocês vão ver por quê. Porque isso pausa o programa para a gente poder ver a atualização, né? Do x do x0. Tá tudo aqui, valor absoluto. Enquanto ele for maior do que isso, faça isso, né? Tá tudo aí. Logo o erro se não for finito, né? Isso aqui é similar aí a um try-catch, tá? Que é feito em algumas linguagens, né? Para evitar erros de divisão por zero e tudo mais. A gente vai pedir um terminal aqui para compilar o nosso programa, ver se não tem erro, né? Então a gente vai lá, gfortran -o, tá? Ele chama teste, eu vou compilá-lo como teste mesmo. Teste.f90, tá? Compilou sem problema, mas não significa que está correto, né? Então a gente vai lá no teste agora, a gente vai executar e ele pede uma estimativa inicial, né? Lembrando aí, pessoal, que a nossa função é x² menos 1, tá? Então a gente tem duas raízes aí no caso, né? 1, né? 1 ao quadrado é 1 menos 1 dá 0 e menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, menos 1 também dá 0, né? Então a gente pode fornecer estimativas iniciais aí. Então, por exemplo, eu forneço aí 10, né? Então a gente tem aí, ó, nosso write aqui, né? O x e o x0 eles são iguais e quad em x0, né? Então que dá 99. Ou seja, 10 ao quadrado 100 menos 1, 99, certinho. O read aqui, ó, sem nada, né? Se eu der um enter aqui, ele vai pular para o próximo passo. Ele está fazendo esse freio aí para a gente poder ver a atualização, ó. Então se eu apertar enter, olha lá, o próximo valor, ó, x0, ele já vale 5, né? E a nossa função aqui no caso aqui, ele está dizendo aqui que ela vale... tem um pequeno erro aqui, pessoal. Nós não estamos atualizando, depois de fazer a conta, é o nosso erro aqui, ó. Nós não estamos atualizando o x0, né? X recebe x0, mais x0, segundo a gente tinha, né, descrito lá no no MyPython, a gente atualizava o valor de x0, isso não estava acontecendo. Então vamos fazer aqui, vou dar um clear aqui para limpar a tela, lembrando que eu estou no Linux. Compilei, vamos executar, estimativa inicial, então vou colocar lá 10.
Então, lembrando aí, ó, x vale 10, porque recebeu de x0. x0 vale 10, tá bom? Né? A nossa estimativa inicial. E a função vale 99. 10 ao quadrado menos 1, 99. Próximo resultado, o que a gente vai ter aí? A gente vai ter x0 valendo, no caso aí, 5, né? Ele foi atualizado aqui embaixo. O x recebeu isso aqui, né? E ele recebeu dele, ou seja, eles têm o valor igual e agora ele vale 24, tá? Beleza? Eu poderia aqui até passar esse write e read para baixo, né? Poderia ser uma ideia aqui, mas eles estão sendo atualizados aqui de modo que eles aparecem iguais, né? Então, mais uma ida. Então, agora eles valem 2,62 e alguma coisa, e o valor da função é 5, né? E se eu continuo aqui, eles vão se aproximando, né, de um valor 1, né? E a última vez que isso acontece é aqui, ó. Ele vale 1,03. Né? Está muito próximo da nossa raiz aí, e o último valor antes da conferência é 6,52 vezes 10 a menos 3, né? Eu poderia diminuir isso aqui. Poderia colocar 10 a menos 5, tá certo? E aí eu vou achar um número mais próximo ainda, né? Aqui, eles estão sendo mostrados iguais, né? Então eu vou tirar isso aqui. Eu vou passar o write para baixo com o read para a gente ver as diferenças da atualização, tá? E agora a gente vai rodar de novo. Ah, Lucas, mas ficou muito fácil aí com 10, né? Então vamos fornecer um valor bem doido aí, menos 1.000. Ou 10.000 que seja, tá? Então vamos lá? Então menos 10.000, tá? 10.000, 10 e 3 zeros aqui. Vamos lá. Então, ó, o nosso x aqui já foi atualizado. Ele já caiu aqui para 5.000, a estimativa inicial é x0 e o f de x0 está aqui, tá? Então vamos apertar Enter de novo. 2.500, aqui a nova atualização e a função já caiu aqui o seu valor aqui para, no caso aqui, ó, ela está valendo 25 milhões, né? 1.000 está aqui, né, seria nessa casa, 6 zeros, 25 milhões. Então, se a gente continua fazendo, os valores vão se atualizando, tá vendo? Olha, x e x0, e o valor da função, ele vai decaindo, olha, ele vai decaindo, até que ele vai se aproximando da nossa raiz lá, né? Que é menos 1. Percebam que ele vai se aproximando, até o momento aqui que ele fica bem próximo, tá vendo? Nosso x, e esse é o último valor, né? No próximo valor ele já alcança aí essa condição aqui de parada, né? Que ele ser maior do que, enquanto ele for maior, então ele já é menor do que esse valor, e aí ele ultrapassa isso, tá certo? Beleza? Então a gente poderia pensar o seguinte, mas aí no caso, Lucas, você pegou uma função em que ela tem a sua derivada em zero é igual a zero, né? Lembra lá daquele problema que a gente pegou lá, né? Em que você tem a divisão da função pela sua derivada. Se o denominador for igual a zero, vai dar um not a number ali, você não vai conseguir executar, né? Então vamos testar isso para ver. Então vamos testar isso agora para ver, né? Forneço uma estimativa inicial. Vou fornecer 0 e aí ele vai nos dar um erro aqui. E no caso ele fica printando o erro aqui o tempo todo, né? Eu deveria ter um exit aqui, tá, pessoal? Para poder sair e não ficar executando esse while o tempo todo. Então vou dar um Ctrl C para parar a execução. Vou executar de novo, ó. E aí eu fico blindado. E eu tenho um erro aqui, ó. Ele loga um erro, né? E o nosso programa não tem uma quebra, né? Ele faz essa tentativa primeiro, é infinito, então ele já entra aqui, erro, né? Esse erro foi printado na tela pra gente e a gente foge aí de qualquer problema, né? Então eu posso querer ser mais acurado ainda, botar um 10 a menos 6 aqui, né? Que eu queira, tá certo? E posso usar agora valores entre esses valores aí, porque as nossas raízes são menos 1 e 1, né?
E aí eu posso usar uma estimativa que eu queira aí, por exemplo, negativa, tá? Eu posso usar esse valor aqui, por exemplo, tá? E ele vai dar o que pra gente aí, ó? Forneça uma estimativa inicial, forneci, menos 0,01, e aí ele vai caminhando para o nosso valor aí, ó, de menos 1. Tá certo? Ó? Olha como é que a função ela vai caindo o seu valor e a gente encontra aqui a sua raiz aqui do outro lado, tá vendo? Na próxima vez, ó, não vai ter próxima vez, ele conseguiu encontrar a raiz aqui até de modo exato, tá? Se eu fizer a mesma coisa positivamente, vocês vão ver que ele vai correr para a função, para a raiz positiva, né? Ele está mais próximo dela. Então a gente tem aí a primeira aproximação, segunda, terceira e assim sucessivamente, até que a gente encontra aí a nossa outra raiz, a raiz positiva aí de modo exato, não é mesmo? Beleza? Então esse foi o método de Newton-Raphson. Aí para vocês aí é bem simples. A gente teve esse bônus aí de usar essa biblioteca intrínseca aqui, né? O I3E Arithmetic. Essa biblioteca ela nos poupou aí do trabalho de ficar verificando se ele é um not a number, né? Essa divisão aqui é uma coisa preocupante aí nos programas, né? Mas aqui deu tudo certo e se acontecesse aqui, ele logaria aqui para a gente na tela um erro e sairia do loop, né? Como foi o que aconteceu. Então, a gente ficou muito satisfeito com o nosso programa aí Newton-Raphson. Tá certo, pessoal? Mostrei para vocês o Newton-Raphson em uma dimensão, tá? Beleza? Bom, pessoal, a aula de hoje foi isso aí, o nosso vídeo explicativo sobre o método de Newton-Raphson. Vocês viram quanto que ele é bacana e legal, né? Para a gente poder achar. Aparece muito nas aulas de cálculo numérico, né? Pedindo para os alunos implementarem, né? E a gente fez a nossa implementaçãozinha em Fortran, que é muito importante. Lembrando mais uma vez, se você quiser doar para o nosso canal, é só fazer o Pix usando esse QR Code que vai aparecer aí do lado da tela. No mais, pessoal, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Até a próxima. Tchau.